Bom dia a todos. Que legal ver essa sala assim cheia. Eu fico feliz porque o assunto é um assunto que é capaz de mudar muitos cenários. A gente está tratando um pouco de educação. E meu nome é Fernanda Prando Godoy. Eu sou especializada em design de experiências de aprendizagem. Mas hoje eu estou com duas pessoas espetaculares aqui. Ih, peraí, que a pessoa é velhinha, ela tem que usar óculos, muitos vão me entender. Os nomes eu sei, mas tem muita coisa para falar. Então, eu estou com a Juliana Santana de Freitas. Ju, pode vir um pouquinho aqui para frente, que é doutora em enfermagem, é gerente do pós-graduação assistencial da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert Einstein. Super, Juliana. Você quer subir para cá? Só para a gente se apresentar melhor. A gente vai fazer um sobe e desce, talvez seja isso. E estou com o Rodrigo Oliveira de Santos, não é de Santos, é Santos só, né? Mestre em Educação e gerente de ensino no AC Camargo Cancer Center. Essa imagem aqui, olha, eu fiz eles subirem, a gente vai ter que descer, porque eu vou fazer uma apresentação, depois outro faz, tal. Mas é só para vocês verem que a gente tem gente olhando para a educação em saúde de forma muito especializada e com muita responsabilidade. Tem muita coisa aí no meio, e a gente vai conversar sobre isso, que que impacta diretamente o desfecho de qualquer caso, de qualquer paciente que a gente tenha no hospital ou na sociedade, de forma geral, né? Então, eu vou começar contando um pouquinho de Oncoensino. Gente, obrigada. Desculpa por ter feito vocês subirem e descer, mas é que precisava ver todo mundo. Eu vou contar um pouquinho do que é o projeto Oncoensino. Eu não sei se todos aqui têm alguma familiaridade com esse projeto. Alguém tem? Já fez algum curso? Ou já participou? Já viu? Tá. Mas eu vou contar. O ano era 2015. E aí, Merula estava aqui com a gente e ela tinha uma visão. Ela queria... Eu vou falar, não o que está escrito aqui, porque vocês conseguem ler, mas eu vou falar o que ela falou numa reunião em que estava eu, Fábio, Leandro e Merula, e ela dizia, eu passei como paciente muitas coisas, e eu gostaria que os profissionais soubessem muitas das coisas que a gente passa e que a gente sente, para que esse tratamento fosse melhor, para que tivesse melhores resultados. Então, ela tinha essa visão. E foi a partir daí que a gente construiu o Oncoensino. Então, a história, o que aconteceu, né, a partir dessa visão, vocês vão ver agora. Hoje completo 1 ano no meu trabalho, mas no início não foi fácil. A graduação não prepara a gente para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período, foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o Oncoensino. Uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do Oncoensino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o Oncoensino têm.
Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia, pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. E aí eu vou detalhar um pouco mais como é que foi essa jornada, para vocês entenderem o quanto que isso tem sido importante no cenário da sociedade brasileira, porque o impacto é nela, né? Então, ao longo da história, a gente tem 2016, eu falei que o ano era 2015, porque a gente começou a conversa em 2015. 2016, a gente começou a entregar os cursos com apoio do Pronom, projeto Pronom. E a gente teve Pronom 1, entregando cursos em 16 até 18, Pronom 2, entregando os cursos de 19 até 21. Quando a gente fala de entregar curso, eu tenho que pensar o seguinte: eu estou produzindo um curso, mas está chegando num número de profissionais. Então, a gente começa lá com 21 cursos, e eu estou terminando hoje com 40 cursos. A Abrale continuou fazendo esses cursos, além do Pronom, e aí a gente tem um alcance grande do projeto, que hoje a gente já deu mais de 40 mil certificações. Isso não quer dizer que 40 mil pessoas fizeram. Quer dizer que alguns profissionais fizeram mais de uma vez, mas já assistiram mais de 40 mil cursos. Isso é muito grande, né? Aqui são os parceiros e apoiadores que a gente tem e que nos ajudam na construção de conteúdo, fornecendo os professores, fornecendo tudo o que a gente precisa para poder elaborar um curso de alta qualidade para os profissionais de saúde. E, por falar em profissionais de saúde, olha só, o nosso portfólio hoje tem 40 cursos. Aqui a gente está olhando aqui uma carinha dos cursos de diagnóstico e de tratamento, mas a gente tem também os cursos de promoção e prevenção, de cuidados multidisciplinares e de inovação. E quem são as pessoas que têm assistido? Como é que elas têm participado do nosso curso? A gente tem... O que entrega, né? Qual é a qualidade que a gente tem entregue para esses alunos? A gente tem recursos audiovisuais de alta qualidade, a gente tem avaliações, a gente tem apostila, material de consulta, enfim, e a gente tem atividades complementares. Ou seja, não é um curso que é um conjunto de vídeos. Ele realmente está desenhado para que as pessoas tenham uma experiência mais profunda de aprendizagem. E quem que são essas pessoas que estão aqui? O certificado que a gente tem, que acabou de passar no vídeo. Para vocês terem uma ideia, olha só, do nosso crescimento. Esse era o número de cursos que foi crescendo ao longo dos anos. Aqui tem uma coisa interessante, porque aí eu tenho aqui, quais eram a quantidade de instituições que estavam utilizando os cursos do OncoEnsino. No primeiro ano ainda era muito pouco, a gente cresceu, e vocês notam que ela cresce quase na mesma proporção que o número de cursos. Mas olha só quantos foram concluídos e quanto isso aumenta. E eu vou contar um negócio para vocês. Em média, quem que já fez curso online aqui? De qualquer assunto na vida. Quem que já começou e não terminou um curso online aqui? Pode entregar, gente, pode entregar. Porque a média é muito interessante, porque eu não sei como é que está esse número agora, mas das últimas vezes que a gente tinha visto, a gente tinha uma média de 70% das pessoas concluindo os cursos e 30% parando em algum ponto. Essa média é inversa ao que é a média de cursos online no Brasil. A média é de só 30% concluir e 70% desistir, no final das contas. Então, isso é sinal que isso tem tido valor para esses profissionais que estão aqui. De alguma forma, isso está entregando algum valor mesmo, né? E aí, por categoria, a gente tem todos esses tipos de profissionais.
Então, são profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, médicos, nutricionistas, dentistas. Se somar tudo isso daqui, vai dar um pouco mais de 25 mil profissionais. Então, eu tenho os profissionais fazendo, em média, 1,8 curso, né? Por enquanto. A ideia é que a gente tenha cada vez mais. Quanto mais a gente conseguir chegar nos profissionais de saúde, e é profissional de saúde, não é só em médicos, porque a gente está justamente tentando trabalhar essa multi- e transdisciplinaridade, né? Então, a ideia é que a gente alcance cada vez mais. Bom, o que a gente tem nos nossos números de hoje? São 40 cursos em portfólio, 40 mil capacitações no SUS, 286 hospitais conveniados na plataforma. Aqui são os hospitais que fazem parte da nossa rede, que tem alguns dos hospitais que fazem parte da nossa rede. Eu quero chegar aqui num lugar que é este. O que vem aí pela frente. O que vem pela frente é o curso de navegação. E deixa eu ver, não está aqui. Ah, não está aqui porque está num painel no mesmo horário da gente. Eu estava ali na sala com os outros palestrantes e tinha uma pessoa que falou assim, ai, a oficina de navegação vai ser bem no horário que eu não estou aqui. Eu falei, não, mas fica tranquila. Logo mais, o OncoEnsino estará lançando o curso de navegação. Ele deve entrar no ar agora em outubro, que é um assunto que está em alta hoje, porque é uma formação nova, é uma profissão razoavelmente nova no cenário hospitalar do Brasil. Então, tem muita gente interessada e curiosa. Então, esse é o próximo curso. Mas não é só isso. O que a gente tem aqui como os próximos cursos que a gente vai lançar? Comunicação de más notícias, o papel da equipe, atenção oncológica à pessoa com deficiência, cuidados com feridas oncológicas, serviço social em oncopediatria, patologia na oncologia, infecções, prevenir e tratar, alívio não farmacológico da dor, manipulação de quimioterápicos, fonoaudiologia em oncologia, psiquiatria na oncologia, oncogeriatria multidisciplinar e o cuidado paliativo na terceira idade e emergências oncológicas. Como vocês podem notar, é um leque grande em áreas distintas do cuidado ao paciente oncológico. E, com isso, eu dou aqui o cenário do que é essa plataforma OncoEnsino, que não é apenas uma plataforma que oferece cursos. Ela está juntando organizações, profissionais, para a gente ter melhores desfechos de saúde na sociedade, ao paciente oncológico. Com isso, termino aqui minha apresentação e vou chamar a doutora Juliana para contar um pouquinho para a gente do que ela tem feito. Por favor, Ju. E eu vou descer do palco. Atenção, eu não vou cair. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Juliana Freitas, sou enfermeira de formação. Moro em São Paulo há 7 anos, mas sou de Goiás. Trabalho no Einstein desde então, me mudei para São Paulo para trabalhar no Einstein. Tenho mestrado e doutorado em enfermagem, estudei qualidade e segurança do paciente, mas tenho trilhado a minha carreira trabalhando com educação já, acho que há mais de 10 anos. E eu estou muito feliz em falar com vocês hoje um pouco mais sobre ensino em oncologia, que é algo muito importante para a nossa instituição. O ensino, a educação, a disseminação de conhecimento é algo que faz parte da missão institucional do Hospital Albert Einstein. Não sei dos nossos convidados que estão aqui, mas se vocês sabiam que o Einstein ele faz atividades de ensino já há mais de 35 anos. E não o ensino dos seus profissionais dentro de casa, mas a formação de profissionais de todo o nosso país. Então, a primeira atividade de ensino que o Einstein teve foi a faculdade de enfermagem, entendendo que contribuir com a formação de profissionais enfermeiros era algo muito importante, não só para a instituição, mas para o mercado de saúde como um todo. E isso cresce, se desenvolve e hoje dá corpo para toda uma área que a gente chama de ensino Einstein, que tem diversos produtos de ensino e que tem um objetivo maior de ajudar a desenvolver esses profissionais. Mas a gente está aqui para falar de ensino em oncologia. Eu não estou aqui para dizer para vocês tudo o que a gente tem, mas para tentar mostrar para vocês o quanto hoje a gente tem investido em formar pessoas com conhecimento,
com habilidades em qualquer nível e em qualquer papel que estas pessoas estejam exercendo. Mas a gente até tem uma iniciativa mais nova, e é por ela que eu vou começar, que diz respeito à formação ou ao desenvolvimento de crianças. Então, há alguns anos, o Einstein tem desenvolvido um projeto que se chama Saúde nas Escolas. E ele começou com o objetivo de formar educadores para que eles fossem multiplicadores destes conhecimentos da área da saúde, promoção da saúde, prevenção de doenças para as crianças, porque isto é valioso para elas e a gente sabe que elas são também agentes de transformação. Então, esse projeto começou falando justamente de hábitos de higiene, alimentação saudável, cuidados ali com os perigos da infância, das brincadeiras, os acidentes, e a gente teve um impacto super importante entendendo mudanças comportamentais nas regiões onde o Einstein estava inserido. E com esta primeira experiência de educação nas escolas, a gente entendeu que este também seria um canal muito rico para disseminar informações sobre a prevenção de câncer. Então, este projeto Saúde nas Escolas, em parceria com o Amigo H, desenvolve hoje em Sergipe, então a nossa primeira iniciativa começou lá, um projeto de formação de educadores para que eles sejam multiplicadores nas suas escolas de informações que têm relação com a prevenção do câncer. Bom, esta é talvez a nossa atividade um tanto mais diferenciada de todas as outras que a gente faz dentro do ensino, porque aqui o nosso público, ele é um público bastante singular. A gente orienta educadores sobre como falar disso para crianças e como prepará-las para transmitirem estas informações. Mas a gente também, hoje, fala de oncologia para alunos que fazem conosco ensino médio e ensino técnico, ou as duas coisas juntas. O Einstein tem um programa que é de formação médio-técnica. Então, a gente tem adolescentes que fazem o primeiro, o segundo, o terceiro ano do ensino médio conosco, e junto com esta formação, eles fazem um curso técnico, técnico em enfermagem, técnico em administração em saúde. E dentro deste universo de formação destes adolescentes, a gente tem ali inserido disciplinas que vão falar sobre esta área do conhecimento tão importante que é a oncologia. Claro, nós estamos formando profissionais que têm um conjunto de habilidades que precisam ser desenvolvidas, procedimentos que serão realizados. Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma customização de como a gente ensina a oncologia para este público, que são jovens, em uma formação média e uma formação técnica. Nós temos cursos de graduação. Também não sei se vocês que estão aqui na nossa audiência conhecem todos os cursos que a gente tem hoje, mas o Einstein já possui 7 títulos diferentes de graduação. Então, começou com a faculdade de enfermagem, que eu mencionei para vocês. A gente tem um curso de medicina, fisioterapia, nutrição, psicologia, odontologia, e a temática oncologia é transversal em todas estas formações e no desenvolvimento destes profissionais de saúde. De novo, a gente olha para as especificidades de cada um destes profissionais, mas a gente tenta ao máximo também promover momentos em que estes alunos em formação comecem a vivenciar o trabalho em equipe, a colaboração, que são competências que a gente sabe que fazem muita diferença e impactam positivamente na qualidade e na segurança do cuidado que a gente presta para o nosso paciente oncológico. Bom, se a gente evoluir, a gente está aqui para falar deste aprendizado ao longo da vida. Então, estes profissionais que se graduam, eles também têm a oportunidade de se especializar em diversos cursos na área de oncologia conosco. Um outro momento do desenvolvimento destas pessoas. Então, a gente tem cursos hoje que são uniprofissionais, então, por exemplo, oncologia para os médicos, mas a gente tem oncologia dentro do seu contexto multiprofissional. A gente tem nutrição em oncologia, a gente tem psico-oncologia. Então, a gente, com o passar do tempo, tem aumentado esta oferta de cursos na área de oncologia para que a gente possa contribuir desenvolvendo estes profissionais, não só, como eu disse antes, aqueles que atuam na nossa instituição,
mas também fora, no nosso sistema de saúde como um todo. Se nós pensarmos em tudo que o Einstein tem hoje na área de oncologia, a gente já formou, nos últimos 5 anos, mais de 2.700 profissionais especializados nesta área. Dentro da pós-graduação, acho que eu gostaria de destacar que a gente tem alguns outros projetos desenvolvidos. Então, vocês viram na apresentação da Dani projetos Pronom. O Einstein também tem projetos Pronom, que são desenvolvidos na instituição, e um deles desenvolve profissionais para atuarem no Sistema Único de Saúde com a operação de equipamentos de oncologia, de radioterapia. Então, este é aí um projeto desenvolvido para a capacitação de profissionais do SUS. E nós também desenvolvemos recentemente um projeto PROAD. O curso que nós fomos solicitados a desenvolver, então, era de cuidados paliativos, uma temática muito importante dentro do universo da oncologia, e nós capacitamos 150 gestores do SUS para que eles pudessem implantar nos seus municípios ali os passos iniciais. A gente estava numa ocasião anterior à publicação da Política Nacional de Cuidados Paliativos, que hoje já é uma realidade, então nós contribuímos com a formação destes gestores e a gente tem aí muito em breve uma segunda onda deste projeto. Então, são várias as iniciativas desenvolvidas para vários públicos. A gente tem muitos cursos de curta duração, porque a gente está falando de uma área que é muito dinâmica. Então, a gente sabe que os procedimentos são atualizados com muita frequência, as nossas terapêuticas propostas são atualizadas com muita frequência, nós temos muitas descobertas nesta área, e esses cursos de curta duração, eles têm este objetivo de manter todos os profissionais sempre atualizados. Aquilo que a gente aprendeu na graduação lá há 5, 10 anos atrás, já não é mais aquilo que muitas vezes a gente vai ver sendo aplicados na prática nos dias de hoje. Além de a gente entender que a área de oncologia muda, a gente precisa sempre reconhecer que o nosso público, os nossos pacientes, os familiares, estes também mudam. Então, quem aqui está trabalhando na prática assistencial no dia a dia, acho que é capaz de reconhecer o quanto este perfil de pacientes muda. Então, hoje o paciente, antes de buscar atendimento em um serviço de saúde, muitas vezes ele já acessou ali uma plataforma na internet e ele já tem todas as informações, ele já analisou o próprio exame, ele já pesquisou sobre o tratamento que você disse que ia fazer. E esta informação ela é muito relevante para o paciente, mas os profissionais precisam estar também muito bem preparados para gerenciar, para fazer o adequado suporte do paciente. Então, estes cursos de curta duração hoje que existem, eles têm este objetivo maior de manter o profissional atualizado ao longo da sua jornada profissional. Nós temos programas de residência no Einstein, residência médica, residência multiprofissional. Então, uma outra experiência de desenvolvimento, são cursos um pouco maiores quando a gente compara uma pós-graduação lato sensu. São programas que têm uma carga horária prática também muito maior, e dentro do conjunto de cursos que o Einstein tem hoje, nós temos programas, então, voltados especificamente à oncologia. E aí, aqui dentro deste universo de ensino em oncologia do Einstein, eu gostaria também de destacar uma ferramenta que é a nossa Academia Digital, que eu convido todos vocês a conhecerem. Esta é uma plataforma que oferece conteúdo atualizado, gratuitamente, sobre os mais diversos temas da área da saúde, não só a oncologia, mas lá dentro vocês verão que nós temos um conjunto de informações da área de onco e de hematologia, que é bastante robusto. Formatos diversos, porque a gente sabe que também as necessidades e as formas de aprendizado são diferentes. Então, nós temos videocasts, podcasts, cursos de curta duração, gravações das nossas reuniões científicas, gravações de eventos científicos. Então, uma série de conteúdos disponíveis aí a todo momento para os profissionais e, por vezes, até mesmo para os nossos pacientes. Então, esta é uma ferramenta que tem este objetivo de disseminar conhecimento no nosso país. Se vocês depois tiverem interesse, busquem por Academia Digital Einstein, vocês verão um cadastro bastante simples e vocês conseguem acompanhar tudo isso e consumir todos estes
conteúdos e indiquem, né? Acho que a gente está falando de aprendizado e esta é uma necessidade de todos nós. Todos nós podemos ser sempre melhores e a gente sabe que a educação é esta ferramenta para que a gente consiga prestar um cuidado melhor, uma assistência melhor e ter melhores resultados. Uma outra ferramenta que nós temos dentro do Einstein hoje e que tem este papel de promover o ensino na área de oncologia é uma plataforma que se chama Hematolog. Então, vocês estão vendo aqui na tela a interface de acesso. Esta é uma plataforma também de divulgação de conteúdos nas áreas de hematologia, hemoterapia. A gente tem terapia celular, terapia gênica e transplante de medula óssea. Essa plataforma nasceu em 2020 e hoje ela já tem mais de 10.300 usuários cadastrados que se beneficiam de todos os conteúdos que estão aqui disponíveis. Nós temos, talvez, uma similaridade com o que eu disse da academia digital, de formatos diferentes. Então, vocês encontram cursos, vocês encontram eventos sendo transmitidos, inclusive o evento que nós estamos hoje, a gente tem uma transmissão de atividades aqui dentro do Hematolog, eventos promovidos pelo Einstein, são conteúdos produzidos e aqui disponibilizados com uma periodicidade grande para que a gente contribua também com esta formação de vocês, profissionais nesta área de oncologia. Então, também convido a conhecerem. O Hematolog ele é uma ferramenta também muito importante para a gente divulgar pesquisas científicas da área. Então, acho que eu falei bastante de iniciativas de ensino. A instituição desenvolve muitas pesquisas científicas e muitas delas são aqui veiculadas dentro desta plataforma. Então, convido também que vocês conheçam, acessem esses conteúdos, divulguem para os seus pares, para que a gente possa contribuir com este processo de disseminação de conhecimento. Acho que a instituição tem entendido muito o quanto ensinar oncologia requer uma transformação que é diária, contínua. É entender para quem nós ensinamos, em que contexto essa pessoa está inserida. Então, nós temos uma experiência de um centro de oncologia privado para ser compartilhada, mas os nossos profissionais também têm uma experiência de serviços públicos de saúde. Então, por exemplo, o Einstein hoje administra o Hospital Municipal Vila Santa Catarina, aqui em São Paulo, cujo foco principal de atendimentos é a oncologia. E é uma preocupação da instituição, sempre que a gente vai formar profissionais de saúde, que esta formação seja abrangente para que ele possa prestar o melhor cuidado onde ele estiver, com as ferramentas que ele tiver, porque o nosso foco é sempre este cuidado centrado no paciente. Então, a instituição tem sempre tentado levar à frente todos os aprendizados institucionais nestes dois cenários de cuidado. A gente sabe que a área se transforma, o nosso público enquanto pacientes, como eu disse, se transforma, mas os nossos alunos também se transformam muito. Então, a forma como todos vocês que estão aqui na sala hoje aprendem, com certeza mudou muito nos últimos anos. Antes da pandemia, se a gente tivesse que fazer um curso de capacitação, tenho certeza que a gente procuraria um curso presencial, estaríamos numa sala de aula com um docente. E aí a pandemia ajudou a potencializar a educação à distância e a levar esta educação à distância para lugares onde antes este ensino que a gente fazia aqui não conseguia chegar. Então, existe muita riqueza também nos nossos novos modelos de ensino. Quando eu falei de pós-graduação que o Einstein possui na área de oncologia, eu posso exemplificar que no ano passado nós lançamos um curso à distância, de formação em oncologia multiprofissional. Hoje, nós já temos mais alunos matriculados no ensino à distância do que no ensino presencial. E quando a gente olha para a distribuição geográfica dos nossos alunos, nós temos alunos do Brasil todo hoje que fazem conosco esta formação em oncologia multiprofissional, já que nós temos um curso que é ofertado à distância. Claro, a gente sabe que existem necessidades e habilidades, principalmente, a serem desenvolvidas nestes profissionais, que requerem interação, que requerem prática, que requerem um ensino com simulação. Então, tudo isso é muito considerado
dentro do desenvolvimento destas atividades que eu mencionei aqui brevemente. Eu vou concluir a minha fala dizendo que eu acredito muito que a educação ela é esta ferramenta para a transformação do cuidado. Então, acho que o que a instituição faz hoje, disseminando este conhecimento, é com este objetivo de transformação. Estamos começando uma nova era, talvez estejamos quase que atuando como cofundadores de uma nova era, onde, além de tudo, a gente vai lidar com a inteligência artificial, que muda a forma como a gente ensina, que muda a forma como a gente atende o nosso paciente, que muda a forma como este paciente acessa uma informação. Então, hoje a gente tem uma conversa sobre aprendizagem ao longo da vida, que com certeza vai ser potencializada por esta ferramenta. Mas a gente tem alguns minutinhos logo mais para fazer uma discussão sobre isso, e eu tenho certeza que essa pauta pode ser retomada e a gente fala mais. Vou respeitar o meu tempo, vou passar a palavra para o meu colega, que agora tem também o momento dele. Eu encerro agradecendo a atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui. É a minha primeira vez no evento, então fiquei muito feliz de saber o tamanho e a importância que o evento tem hoje. Então, Rodrigo. Obrigada, Ju. Quer um apoio? Rodrigo, obrigada. Antes do Rodrigo começar a falar, queria contar para vocês. Contar não, queria pedir, porque eu imagino que diante de todas essas falas, de tudo que eu falei, vocês viram, a Juliana falou, e do nosso tema, que é de aprendizagem ao longo da vida, imagino que talvez vocês tenham dúvidas ou tenham questões que vocês gostariam de colocar para a gente. Então, coloca o QR Code para a gente, porque aí vocês podem apontar a câmera de vocês para esse QR Code e mandar perguntas, se vocês tiverem, que logo depois da apresentação do Rodrigo, a gente vai abrir para conversar, a gente aproveita e vai tentando esclarecer as dúvidas. Tá bom? Obrigada, gente. Rodrigo, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agora está contigo. Vamos lá. Bom dia a todos, a todas. Deixa eu dar bom dia aqui também, que o pessoal foi chegando e foi... Então, vamos dividir um pouquinho. Então, não fiquem tristes se eu estiver para lá, mas a gente vai dividindo aqui a nossa conversa, tá bom? Bom, sou Rodrigo Oliveira, não sou um profissional da área de saúde, mas estou me tornando um profissional na área de saúde, cada vez mais empolgado e vendo algumas questões particulares. Sou administrador de formação, mas a educação acabou me cooptando para uma área que é muito interessante, porque nós estamos lidando com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de saberes, e nos últimos 25 anos é a minha área de atuação com maior afinco e com muita paixão. Eu sou gerente de ensino do AC Camargo, sou responsável ali pela parte tanto de educação continuada, passando por residência, pós-graduação, mas também apoiando todo o processo de desenvolvimento do AC Camargo, quando nós pensamos em como falar sobre um tema tão delicado, também para pessoas que não são da área de saúde. Então, hoje eu tenho ali uma responsabilidade tamanha, que é traduzir muitas vezes um termo muito difícil para pessoas que não sabem o que de fato acontece. Eu mesmo fui, talvez, filho de um paciente, eu fui filho de um paciente oncológico, aonde no início dos anos 2010, o único lugar que eu tinha era um site e eu tinha que sair lendo artigos científicos para compreender o que era um tumor no pulmão, também as categorias, entender o que ia acontecer e traduzir o que muitas vezes o médico me falava. E hoje, no AC Camargo, eu vejo que a importância da humanização, a importância do chegar para as pessoas, mesmo que seja uma criança ainda no ensino fundamental 1, esclarecer, explicar, falar, e também mostrar para esse residente que está no AC Camargo o quão importante é a humanização e a tradução desse processo que é tão difícil em palavras um pouco mais simples, mais acessíveis. Mas quando nós falamos dessa situação, todo mundo fala sobre educar ao longo da vida. Você já ouviu a palavra lifelong learning? Quem nunca ouviu, levanta a mão. Quem nunca ouviu? Sem problema. A gente vai cozinhar esse miojo, como eu costumo dizer. Lifelong learning nada mais é, em bom português, educação ao longo da vida. Ou, se você lembra bem o que sua mãe falava, estuda, menino. Você tem que continuar estudando.
E esse educar ao longo da vida, ele não é somente você transmitir um conhecimento, falar sobre alguma coisa e deixar aquilo seguir. Quem aqui já queimou arroz? Quem aqui deixou o macarrão grudar alguma vez? E você, com certeza, hoje cozinha um arroz melhor, faz um macarrão melhor, cozinha melhor por alguma coisa. Mas isso é um processo que eu estou colocando aqui, que um economista francês chamado Jacques Delors, eu vou ser um pouquinho professoral, tá? Não me levem a mal, vou tentar dar uma ajustada aqui dentro do tempo. Ele, num convite pela ONU, pensando a educação do século XXI, ele trouxe esses 4 pilares. A necessidade do aprender a conhecer, a necessidade do aprender a fazer, a necessidade do aprender a conviver e também a necessidade do aprender a ser. Ele tem um conterrâneo chamado Edgar Morin, que é um pensador francês que fala muito sobre complexidade e também traz esse pensamento e esse raciocínio sobre esses 4 pilares que são necessários para a formação do ser humano. Então, quando eu falo da importância do aprender a conhecer, eu estou falando da necessidade de pensamento crítico, eu estou falando da necessidade de adquirir novos conhecimentos, e não é uma questão de adquirir, fazendo N cursos, fazendo uma pós-graduação, conhecimento diário, pontual, que você vai agregando a outros saberes que você possui. Quando eu falo de aprender a fazer, eu estou falando da prática, da competência técnica que você leu e entendeu no momento da execução. E é o exemplo do arroz. Você, com certeza, achava que o seu arroz só ficaria solto se fosse de determinada marca, mas, na verdade, você aprendeu que você precisa fritar o arroz. Essa é a prática que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. E isso representa o quê? Mudança no paradigma, mudança no modelo que você tem em relação àquele conhecimento. Quando nós vamos falar de aprender a conviver, eu estou chamando a atenção em relação a habilidades interpessoais e também a questão da colaboração e do respeito que você precisa ter no seu dia a dia com o conhecimento que você tem. Aquela velha frase de não adianta ter doutorado e não dar bom dia para o porteiro, é exatamente isso. É essa questão de como o seu conhecimento e aquilo que você possui pode ser compartilhado e também pode ser apresentado aos demais como um fator novo e também de desenvolvimento para aquela pessoa. E quando nós estamos falando sobre o aprender a ser, nós estamos aqui lidando com uma questão que é cada vez mais rara, que é a questão da ética e também da maneira como as pessoas se responsabilizam sobre esses fatores e sobre esses desenvolvimentos. Por que eu estou trazendo isso? Para a gente conceituar um pouquinho o que é esse lifelong learning, o que é aprender ao longo da vida. Com certeza, cada palestra, cada atividade que vocês estão passando, cada material que vocês estão lendo, é um desenvolvimento e é um saber novo que vocês estão agregando a algo que vocês já possuíram. Seja por experiência própria, por serem pacientes oncológicos, seja por vivência em estar em organizações que apoiam esse tipo de paciente ou em instituições que trabalham o tratamento integrado, como nós no AC Camargo. Então, esse processo ele não é uma questão unicamente educacional, pedagógica, ele é um processo de formação do humano e também um processo de desenvolvimento de competências, de raciocínios e também de possibilidades que nós podemos alcançar em relação a qualquer temática. Claro, eu posso pensar uma série de cursos, eventos, atividades e aplicar isso. Eu não vou trazer aqui muita coisa, mas eu quero compartilhar com vocês 2 experiências do AC Camargo neste processo de educação ao longo da vida, que o primeiro é o Missão AC Camargo. O que é o Missão AC Camargo? Missão AC Camargo é um processo onde nós levamos conhecimento sobre oncologia para várias faixas etárias, então nós pensamos em modelos e formas de alcançar da criança até mesmo a pessoa mais sênior, como eu explico sobre oncologia, como eu elimino talvez um tipo de raciocínio muito negativo ou também que muitas vezes as pessoas falam, não quero falar sobre isso porque eu já sofri muito por causa de um familiar próximo, e levando essa pessoa
a integrar um pensamento mais prático sobre aquele problema. Aqui tem nessa foto a nossa ação do Missão AC Camargo em Santos, onde nós estivemos ali, eu não vou lembrar a praia agora, mas acho que foi na Praia de Aparecida, falando sobre câncer de pele, e também fazendo um processo de apresentação do que é um tumor, do que é um problema oncológico, dando orientação, explicando, inclusive, para crianças, veja, crianças de 10, 12 anos, interessadas em saber se aquela pinta nas costas do avô é algum tipo de problema, a partir daquela palestra, a partir daquela atividade que nós realizamos ali. E muitas pessoas passando por um atendimento inicial e, na conversa com o médico, com o enfermeiro, com um profissional, descobrindo, às vezes, alguns detalhes, tirando algumas dúvidas e desenvolvendo ali uma habilidade de colaboração, porque ela começa a dominar e compreender com mais clareza o que ela tem e passa a ser uma divulgadora sobre aquela informação científica de forma correta. Então, essa ação é uma ação que o AC Camargo desenvolve em conjunto com secretarias de saúde, não é uma ação PRONON, não é uma ação PROAD, é uma ação da própria Fundação Antônio Prudente, onde nós estamos fazendo esse trabalho de 0 a 100 anos sobre como aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Porque sabemos que muitas vezes situações pequenas não são transmitidas ou não são faladas, não por falta de conhecimento, mas por não se saber como alcançar. Nessa ação, nós temos aqui a participação dos nossos residentes. Eu não sei se vocês sabem, mas o AC Camargo foi o primeiro programa de residência médica do Brasil, surge do AC Camargo em 1953, e basicamente chegamos ao momento em que 80% dos oncologistas no Brasil eram prudentinos, como nós chamamos quem se forma lá. Graças a Deus temos mais programas, mais oncologistas, mais especialistas, e levamos os residentes para esses locais para que eles também vivam na prática a questão de como ser mais humano na orientação e na informação para essa pessoa que pode vir a ser um paciente, como que a gente faz para traduzir tantas informações de uma maneira mais simples e também como fazer com que isso se torne algo perene, esse interesse pela ciência e pela informação se torne maior. E um último aqui que eu quero trazer é a questão que muitas vezes não é olhada com tanto cuidado. Nós sabemos que o paciente oncológico, ele tem as suas particularidades, as suas necessidades mais pontuais relacionadas a cuidado, só que muitas vezes quem faz o cuidado do paciente oncológico, ele faz por simbiose, né? Ele acha que o médico disse que precisava fazer uma limpeza de uma sonda, precisava tratar aquela ferida pós-cirúrgica de uma maneira, e ele vai, talvez buscando uma informação na internet, um curso, enfim, e nós percebemos que nós precisamos formar, talvez, essa pessoa que atua como um cuidador melhor, para que ela, além do paciente, tenha a melhor qualidade de vida, também o cuidador, cuidar do cuidador. Então, nós desenvolvemos agora o curso de formação de cuidadores. É um curso gratuito, disponível, inclusive, quem for de organização não governamental. Aqui no QR Code, nós estamos convidando ONGs a nos ajudar na seleção de pessoas, que nós sabemos que muitos de vocês conhecem pessoas que estão nesse processo de cuidado com pacientes oncológicos. Então, nós estamos convidando ONGs para nos ajudarem a encontrar essas pessoas que estão cuidando de outros pacientes para fazer esse curso conosco. Então, esse é um curso que segue exatamente este processo. Ele tem essa questão de aprender a conhecer o que é a oncologia, aquele problema ou aquela situação, aquela doença, como fazer o cuidado com a pessoa e o cuidado com ela também, e também como que desenvolve esse processo quase que paliativo de como conviver e como ser esse paciente oncológico ou como ser esse cuidador. Então, é um tipo de desenvolvimento, é um processo de desenvolvimento de saber que ele pode ser pontual, relacionado àquele tipo de problema, aquela
está acompanhando ou o que ela está enfrentando, porque isso também é direcionado até mesmo para o paciente, que ele pode simplesmente querer saber o problema dele, como tratar ou como melhorar o seu cuidado, mas também como que nós cuidamos desse cuidador no ponto de vista de enfrentar talvez uma situação muito nova e também o cuidado que ela precisa com ela, porque nós estamos falando de uma série de fatores aí psicológicos e sociais que são abarcados nesse processo. Bom, isso daqui, nós replicamos nos nossos 21 programas de residência médica e multiprofissional. Então, hoje nós temos um quadro de mais de 270 residentes divididos nessas 21 áreas, médica, multiprofissional, então enfermagem, nutrição, fisioterapia, esse processo de educação ao longo da vida. Nos 8 programas de aperfeiçoamento, então, são desenvolvidos também esse olhar, esse cuidado com a pessoa, e esses profissionais saem de lá com essa visão humanizada, com essa visão clara de como que eles devem trabalhar esses 4 pilares, além de, claro, cursos de pós-graduação que nós oferecemos, mestrado e doutorado, as especializações que nós oferecemos, inclusive nós estamos lançando esse ano um MBA em gestão de saúde e ambientes complexos, justamente porque nós precisamos começar a olhar os profissionais das instituições que trabalham com esse processo, porque tem uma série de temáticas ali que vai desde o custo, efetividade, tratamento, enfim. Então, com esse mesmo olhar desses 4 pilares. E, claro, passando aqui pela nossa escola hospitalar, a nossa escola técnica. Hoje nós formamos anualmente cerca de 50 enfermeiros técnicos em enfermagem com uma atuação muito mais oncológica, além dos nossos programas sociais, os nossos cursos gratuitos que estão no site do AC Camargo e outras formações que nós oferecemos. Então, a experiência do AC Camargo, para concluir, nesse processo de educação ao longo da vida, ele surge muito antes desse termo. Ele surge em 1953, quando o hospital é fundado pelo Dr. Antônio Prudente, junto com o Dr. Antônio Carlos de Camargo, que foi professor dele, e foi desenvolvido isso no decorrer do tempo com os residentes, com os nossos mestres e doutores formados pelo AC Camargo, pelos técnicos de enfermagem e também por uma série de profissionais que buscam o AC Camargo como uma fonte segura ou uma fonte importante quando o tema oncológico é abordado. E espero poder contribuir com vocês também, passando essa fase de professor, de ficar explicando o que é educação ao longo da vida, e contribuir com vocês também em trocas que podem ser importantes nesse processo de como organizar, avaliar e olhar a educação ao longo da vida por esse ponto de vista na oncologia e na formação dos profissionais de saúde. Meu tempo está acabando, então, por isso que eu já estou correndo aqui. E aí eu deixo uma frase que é muito importante. Não ache que a Ana Maria Braga não é uma educadora, porque, com certeza, ela ensinou você a fazer alguma coisa em algum momento da sua vida. Isso é educação ao longo da vida, é você se permitir aprender algo novo, mesmo que você entenda que não precisa saber mais sobre aquilo. Então, conhecimento transforma, nós estamos ao lado das pessoas com oncologia, na oncologia, mas a ciência vai sempre andar ao lado dela e a gente vai sempre se manter nesses 4 pilares da educação. Então, eu vou encerrando por aqui, vou deixar o meu agradecimento pelo espaço e também por vocês ouvirem um cara de educação falando sobre isso, que muitas vezes não é o esperado, mas agradeço o espaço, agradeço, Fernanda, também pela possibilidade. Obrigado. Eu te agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Um dia para vocês. A gente agora vai abrir para perguntas e a gente também vai conversar um pouco. Acho que vamos fazer uma configuração aqui de sala nova. A gente vai ter... Fico eu no meio do queijo, é isso? Fico eu no meio do queijo. Vou virar aqui para trás, tá, gente? Que a cadeirinha vira. Se ela não virar, eu viro. Juliana, Rodrigo, acho que vamos colocar aqui mais para... Aqui, ó.
Não sei como é que vai ser isso, avisem se a gente precisar mudar. Olha, gente, a cadeira gira mesmo. Bom, primeiro agradecer a vocês dois para contarem para a gente tanta coisa que as instituições estão fazendo e que eu acho que isso é de suma importância. Eu fiquei aqui elaborando 1000 perguntas, porque, gente, vocês não sabem, a gente conversou antes, é óbvio. E, na nossa conversa antes, a gente já foi viajando na maionese nos assuntos de educação. Então, eu vou querer aproveitar e trazer um pouco disso que a gente conversou antes. Mas eu tenho aqui 2 perguntas que eu gostaria de resposta dos dois. Primeira pergunta é da Silvia Souza. Está por aqui, Silvia? Aí, boa. E ela pergunta: teremos cursos para profissionais que trabalham na oncologia como gestores e administrativos? Por exemplo, uma recepcionista. Tá? Eu queria saber das instituições, eu também vou falar um pouco da gente, mas, por favor, Ju. Tá. A gente tem, sim. Então, existem programas na área de gestão, dentro do conjunto de cursos de pós-graduação do Einstein, gestão em saúde, e um especificamente com foco em saúde pública, que se chama gestão em saúde pública. Mas, para estes, a gente solicita que a pessoa tenha uma graduação anterior, tá? Para a formação de profissionais que não têm a graduação, daí a gente tem uma série de cursos que são estes de curta duração ou de atualização profissional que não requerem essa graduação anterior, tá? Acho que vale dizer que, por entendermos que os nossos profissionais hoje, eles sempre terão, em algum momento dos seus papéis e responsabilidades, uma atuação como gestor, o gestor da equipe da sua unidade, o gestor de um processo especificamente. Essa é uma temática que a gente coloca quase que transversalmente nos nossos cursos. Então, posso te exemplificar, porque o currículo está muito aqui na minha cabeça. O curso de Oncologia Multiprofissional, ele tem uma disciplina curricular que se chama Gestão e Inovação em Oncologia, tá? Para já contribuir com esse desenvolvimento. Imagina. Obrigada, Ju. E aqui? Bom, para recepcionista não, mas é um ponto que muitas vezes nós esquecemos, né, de formar, que são as pessoas que estão na linha de frente. Então, acho que eu agradeço a Silvia, e vou anotar isso e a gente vai conversar com certeza. Mas na área de gestão, o que o AC Camargo desenvolve hoje? O MBA em Gestão de Saúde, que nós estamos realizando em parceria com uma grande escola de gestão. Isso nos traz uma segurança muito grande de explicar e levar um conhecimento de gestão muito bom, associado com o conhecimento do funcionamento de um ambiente tão complexo que é um hospital oncológico. Mas também oferecemos a formação, e a Juliana fez uma posição muito boa para quem já é formado, quem tem graduação, mas nós também oferecemos curso para quem atua na gestão de um hospital, que atua no processo de gestão de organizações envolvidas com oncologia, que é um curso livre, que dura ali 2 meses e meio, 3, que tem, inclusive, prática. A pessoa vai para a AC Camargo para conhecer um pouco desses ambientes, fazer uma vivência, e que permite com que ela traduza ou transfira um pouco daquilo que é o jeito AC Camargo de ser para essa atividade, essa atuação. Então, hoje nós temos esse olhar focado na gestão, que é um olhar cada vez mais necessário. A gente precisa sair, às vezes, um pouco da assistência e olhar o gestor, que ele é uma pessoa, muitas vezes, sozinha, né? Ele fica ali com toda a responsabilidade de o que vai acontecer, mas a formação da linha de frente é uma área importante, que me deu um puxão de orelha aqui, que foi excelente, Fernanda. Olha, deu um puxão de orelha em mim também, É. porque é de quem a gente mais reclama. A gente pensa justamente, essas pessoas não são treinadas? Não sabem que eu entrei aqui nesse hospital e estou sofrendo? A gente pensa isso, né? E no final das contas acaba sendo o profissional que a gente não está olhando. Exato. Né? É isso. Obrigada, Rodrigo. Tem uma outra pergunta, e essa veio online, de quem está assistindo a gente online, do Luiz Fernando Mora, que é: parabéns aos palestrantes sobre o tema. A minha pergunta é: se existe projeto para educar e preparar paciente oncológico? Eu vou começar respondendo, que eu vou responder a primeira e essa daqui pelo Oncoensino. Oncoensino, ele foca em profissionais de saúde. A gente mira em programas de gestão para gestores. A gente ainda não conseguiu fazer em função dos recursos. E sobre paciente oncológico, o Oncoensino não tem, porque ele mira nos profissionais de saúde, mas a Abrali tem uma série de programas, de informativos para os pacientes. E aí, depois eu já ter respondido as duas. E aí, pacientes, como é que é?
Bom, acho que dentro do escopo de educação formal, a gente não tem nenhum programa hoje que seja desenvolvido com este olhar, mas existem iniciativas que têm uma relação com a própria área assistencial, porque a gente sabe que sim, acho que eu mencionei rapidamente, mas esta educação dos pacientes é muito importante. Então, isso acontece ali dentro do dia a dia do atendimento destes pacientes em qualquer um dos nossos serviços. Mas acho que é uma oportunidade. A pergunta anterior falou um pouquinho, exemplificando recepcionistas e esta nossa equipe como um todo, acho que de operação das nossas unidades, com certeza isso é importante. A educação dos nossos pacientes também cada vez mais importante. Então, acho que fica um desafio de a gente transformar isso num programa talvez um pouco mais estruturado. Por ser um hospital especializado em oncologia, nós temos uma série de informações, orientações que ficam à disposição no site. E essa iniciativa do curso de cuidadores, ela também é para o paciente oncológico, para que ele possa compreender aquele processo que ele está passando. Então, nós estamos, a partir de final de outubro, nós vamos oferecer esse curso de cuidadores em pequenas pílulas, entregando para esse paciente oncológico essas informações. Então, essa já é uma iniciativa que surge com um olhar para a família, mas também surge com um olhar para o paciente oncológico. Então, essa é uma iniciativa que nós organizamos e tem aí uma perpetuidade, esperamos, em relação à atualização e também toda a informação. Então, final de outubro, todo esse conteúdo no curso de cuidador ficará disponível para os nossos pacientes, que vão receber no momento da consulta, da informação, das orientações, já essa indicação para acessar esse espaço dedicado para informações. Muito obrigada. Fiquei sabendo que a gente tem mais uma pergunta de alguém que está aqui na audiência. Aqui? Por favor. Bom dia. Eu sou Tereza, sou enfermeira. E, como trabalho com educação também, eu fiquei com uma dúvida, que eu tenho visto muito no Congresso, falar sobre a navegação do paciente oncológico. E eu gostaria de saber a respeito da navegação do paciente que passa pelo serviço de urgência. Porque, muitas vezes, a gente, na urgência, recebe um paciente que não possui diagnóstico, ou possui o diagnóstico e não tem ainda uma consulta agendada, não tem uma definição da conduta. Se no curso de navegação engloba também esse pessoal que passa pela gente. Eu vou falar do curso de navegação, que ele ainda está sendo desenhado. Na verdade, ele tem uma abrangência um pouco mais ampla. E me corrijam se eu estiver errada, né, pelos conteúdos que eu vi, a gente não foca exatamente na emergência, mas é a partir da internação dele, que ele tem esse cuidado, na verdade, de encaminhamento e de empoderamento para cuidar da sua própria saúde, né? Não sei se temos, não lembro de ter alguma coisa específica para emergência. Vocês têm alguma coisa? Eu tenho. Você tem? Nós estamos na nossa 5ª turma de navegação. Inclusive, recebemos um convite da Associação Norte-Americana de Navegação e Oncologia para conduzir a construção do guia de navegação América Latina, junto com a equipe do Hospital de Neoplasias de Bogotá. Então, em breve, temos aí um material riquíssimo em navegação construído a 4 mãos do AC Camargo. No nosso curso de navegação avançado, nós tratamos essas questões, nós abordamos tanto da parte teórica também do processo de desenvolvimento e de atenção a esse paciente, e ainda propiciamos a questão da vivência. Então, a pessoa que faz o curso no AC Camargo de navegação, tanto o módulo básico quanto o módulo avançado, ele vai para o ambiente do AC Camargo vivenciar, entender aquelas questões teóricas, como que é a prática num ambiente mais especializado e com algumas situações um tanto quanto particularizadas. Então, a AC Camargo possui. Nossa turma de avançado, se não me engano, começou a semana passada. Eu tenho um problema com datas. Então, começou na semana passada, mas nós já temos programado para o primeiro semestre de 2025 a turma de básico, que já traz algumas coisas ali de como é abordada a questão da emergência, da urgência, e no avançado, isso com mais atenção e com mais apoio. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui atrás, ó.
Bom dia a todos. Meu nome é Margarete, eu sou vice-presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer do Tocantins, em Palmas, Tocantins. Mas a pergunta que eu tenho não é em oncologia. Eu estou com meu marido doente, ele está no início de um Alzheimer e está com hidrocefalia. Então, eu estou passando assim, por muita dificuldade em certas atitudes dele, né? Que é o esquecimento, perguntar uma coisa só milhões de vezes. Então, eu sinto assim, um pouco perdida em como tratar, como lidar. O ideal seria fazer esse curso que você falou de cuidador? Não vai abordar a questão do Alzheimer, Margarete, mas a base de como lidar com esse paciente vai ser importante, porque nós estamos lidando ali no curso, claro, que com a atenção à oncologia, mas antes de lidar com oncologia, é aquele primeiro do aprender. Qual que é a necessidade deste paciente? Quais são os cuidados universais que eu preciso ter em relação a qualquer doença? Então, pode ser um caminho bastante relevante esse curso nesse processo para você, que não é muito fácil quando nós temos alguma situação que foge do nosso conhecimento. Sim, porque até então ele é novo, tem 67 anos, e eu estou me sentindo muito perdida às vezes. Não quero tratar mal, mas também quero levar um tratamento adequado. É isso? É isso mesmo. Eu posso te dizer que tem duas coisas importantes. Não exclusivamente esse curso de cuidador, mas os cursos de cuidadores, em geral, vão olhar para quais são os cuidados universais, de fato, mas quem realmente vai precisar de atenção é você. Tá bom. Né? Então, também como se cuidar. Sim. Né? Sim. Porque a gente fica nesse lugar difícil mesmo. Sim, né? porque a gente quer dar o melhor tratamento. Mas né? a gente também perde a paciência. Mas também tem hora que eu me vejo que eu perco a paciência. Exato, exato. E não é legal para o paciente, né? Lógico. Para a pessoa que está doente, é horrível. Poxa, minha mulher, há 47 anos, eu amo tanto, agora eu estou precisando, está me dando uma resposta. Pois é. Ficando irritada. Então, eu não quero. Pois é. Não Isso é quero bem. isso. Os cursos de cuidadores são super importantes justamente para a gente aprender mecanismos e recursos para lidar com isso, que não é nada fácil. Tá bom. Mesmo. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço, eu que agradeço. Aliás, eu vou agora fazer uma provocação, vou pensando no tema aprendizagem ao longo da vida. A gente falou bastante das ofertas das instituições, do Oncoensino, do Hospital Albert Einstein, do AC Camargo Cancer Center. Mas eu queria falar de uma coisa que tem a ver com a aprendizagem ao longo da vida, que a gente falou de todos os cursos. A gente aprende só em curso? Não, vocês contaram, inclusive, que não, que a gente aprende em tantas outras situações. Como é que vocês veem a educação ao longo do tempo, em tempos de TikTok? Quem começa? Posso começar. Bom, acho que eu tenho uma proximidade hoje com a educação à distância que é desenvolvida na instituição, e talvez ela nos tenha proporcionado nos últimos meses uma reflexão maior sobre como mudar a forma como a gente faz ensino à distância. Porque o público que hoje consome conteúdos à distância, ele é um público que ele não quer assistir uma aula gravada naquele modelo tradicional de aula, porque ele sabe que o aprendizado dele não é o mesmo, a retenção do conhecimento, a capacidade de aplicar aquilo a longo prazo. A gente também tem um desafio porque ele não quer a aula gravada, mas ele não quer fazer uma leitura muito extensa. O tempo é curto, são muitas atividades, as pessoas que estão nesse processo de formação contínua, elas estão trabalhando, elas estão em casa com a família, na rotina do trabalho. E a gente tem visto esta questão das redes sociais e desse novo formato de conteúdo ganhar uma proporção que é muito grande. Mas acho que antes de a gente simplesmente adotar aquilo que tem dado certo com um objetivo que é de entretenimento, a gente tem que garantir que a gente atinja a um objetivo que é de desenvolver, é de ensinar pessoas. Então, esta é uma discussão que a gente tem tido dentro do Einstein agora, sobre como reinventar esta forma de educar à distância, usando do que as redes sociais nos ensinam, não só as redes sociais, eu posso exemplificar aqui, quem já usou Duolingo para aprender outra língua, o Duolingo faz muito bem um pouco do social learning
que é o que a gente vê em algum grau nestes vídeos curtos de TikTok. Então, eu acho que a gente vai ver isso ganhar mais força e mais espaço. Os jovens querem este formato, que é mais rápido de assistir mais vezes, mas acho que todas as pessoas que pensam o ensino ou que consomem um conteúdo nesse formato precisam sempre ter a certeza de que eles estão ensinando algo e que aquela fonte é uma fonte confiável, porque hoje, com a internet, todo mundo pode ensinar alguma coisa. Então, Todo mundo criou cursos. Todo mundo cria cursos, entendeu? vende cursos. Vende cursos, né? E, de fato, a confiabilidade da fonte é um ponto importantíssimo. Diga. Hoje tem uma coisa que é bastante interessante, não é de hoje, né? Mas se nós olharmos dos primórdios do YouTube, ele já obrigou muita instituição de ensino a repensar o professor a ser cada vez mais em tela um cara de entretenimento. Tanto que hoje existe um termo chamado edutainment, né? Que é justamente como que eu torno aquele espaço que está tão fácil e acessível algo que eu consiga transmitir um conhecimento. Então, aqui nós temos um desafio em educação, que é, eu tenho uma faixa de pessoas ali muito grande, eu tenho crianças de 12, 13, 14 anos, as senhoras de 75, 80 anos. Eu preciso pensar em que conhecimento eu vou transmitir, como eu vou transmitir num espaço de tempo muito curto. Porque, lembra, você já deve ter feito isso, os primeiros 4, 5 segundos, não chamou a atenção, você já está passando, né? Então, como que eu transmito? A confiança que a Juliana falou é fundamental. Então, de quem que é isso aqui, o que está falando? Como que eu transmito aquilo? Qual é o ambiente que aquilo me leva a prender a atenção da pessoa para ela conhecer? Quem é o comunicador? Porque, às vezes, é isso o primeiro ponto para eu levar, em segundo momento, qual é a informação que eu desejo levar. Então, hoje, concorrer com o TikTok é muito difícil? Demais. Concorrer com quem acha que é aquilo? Demais. Pior ainda, talvez. Mas também temos o desafio de desenvolver melhor a linguagem do profissional que estará ali falando, né? E ele, em 5 segundos, fala, olha, eu tenho uma coisa muito importante para blá, 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 mas trazer aquela pessoa para um contexto, para uma situação. Então, você tem uma necessidade de adequar a linguagem, adequar o profissional àquela linguagem e também saber qual é o canal correto, que é uma coisa muito importante hoje, porque a linguagem que eu vou usar no TikTok, por exemplo, não é a mesma que eu vou usar no Facebook, porque o público é diferente. A linguagem que eu vou usar no Instagram é totalmente diferente do que eu vou usar, talvez, no TikTok, em outro canal. Então, ainda nós temos dificuldade de entender como agregar todos os canais, mas é uma necessidade em função do que virá. Nós temos um público extremamente jovem chegando às formações profissionais. Nós temos um público cada vez maior, sênior, dentro das redes sociais, consumindo essas informações e muitas vezes informações erradas, tanto que nós temos os grandes problemas relacionados a fake news, e a gente não precisa contar quais são as situações na área de oncologia, o que surge, de vacina, pílula a tratamento milagroso. Então, existe o desafio de, enquanto profissionais de saúde, profissionais de educação, entender qual é o público e a linguagem que eu preciso usar com ele, como que eu atraio ele. Duvido que você não ficava atraída pelas aulas de química do Telecurso 2000. Aliás, Telecurso era o precursor dessa história toda. Exato. Então, por quê? Porque ele estava ali, na prática, chamando a atenção, contando qual era a reação que ia acontecer. Como que eu faço, como que eu apresento essa reação para uma pessoa quando eu vou falar de uma doença, de algo mais pontual? Então, é uma necessidade de pensamento e de redesenho educacional, mas também atento às mudanças tão rápidas que essas redes nos impõem, que é um ponto também de muita necessidade de agilidade. Eu fico pensando que a gente precisa olhar para isso com a abertura que a gente gostaria que os alunos tivessem, sabe? Quando a gente vai dar uma aula, a gente fala assim, mas os alunos já vêm com um monte de coisa na cabeça, com um monte de coisa que a gente devia ter. Eu fico pensando que nós, profissionais de educação, também temos que olhar para todas essas mudanças e para toda essa rigidez de quem já vem com, nossa, eu aprendi nas redes tudo isso, com fulano de tal,
com mais abertura para a gente conseguir investigar como é que a gente chega neles, né? Nossa, eu ficaria tanto tempo. Eu estou olhando ali, ó. Não tô de costas para o Pedro, mas é que o nosso tempo. Ah, tem mais uma pergunta? Dá tempo? Podemos? Quem? Por favor. Foi o microfone aqui, ó. Não? Aqui. Eita. Quer tentar sem? Quer pegar o meu? Bom dia. Ah, agora foi. Ai, que voz, hein? Bom dia. Eu sou o Kilber, sou de Belém do Pará, do Hospital Filoiola. Né? Eu queria fazer, na verdade, primeiro uma provocação. Eu não sou profissional de saúde e comungo daqui a primeira pergunta, de que nós necessitamos realmente fazer, junto às instituições, formação para quem está na área de gestão. Né? Eu venho, por exemplo, de assessoria parlamentar, com especialidade em emendas parlamentares. Chegando no hospital, muita dificuldade, porque não sou doente. Eu precisava entender... Oi. Ok. E com muita dificuldade para entender o meio e tentar contribuir, porque nós estamos lá com esse objetivo. Então, precisamos disso. A outra é que eu sinto falta também, e senti ao longo desse período, de alguma coisa que pudesse nos contribuir com a nova política nacional. Né? Não temos ainda, pelo menos não encontrei, algo que pudesse nos ajudar nesse sentido. E ontem, na palestra aqui, a gente viu essa necessidade, né, de que tivéssemos uma formação até para nos adaptarmos ao que vem por aí. Né? Vem mudanças, e que mudanças serão, e o que vai impactar isso, até mesmo na questão dos ensinos. Né? A outra é... Eu sou de Belém do Pará, o norte do país, com dificuldades hoje inúmeras, diferente do que estão em outros centros, como São Paulo. Eu tenho lugares lá que nem internet chega. Nós temos lugar ali do Marajó que o médico, para chegar, tem que ir montado em búfalos. Né? Então, sua realidade é diferente. Então, como é que as instituições de ensino também estão pensando nesse sentido de ver esse olhar do profissional que está do outro lado da tela, né? E como chegar e melhorar essas ferramentas no sentido de fazer com que eles realmente possam ter a melhor condição de aprender realmente em condições tanto quanto quem está, por exemplo, em São Paulo. Vamos lá? Kilber, bacana. Pará é um estado lindo. Já rodei o Pará, Marabá, Parauapebas, Ananindeua. Já sei bem o que ele está colocando. Primeiro, da área de gestão, Kilber, é de fato uma situação que poucas vezes é abordado e tratado. Então, cada vez mais esse olhar para o gestor ele se torna necessário, porque é ele que vai ter que entender como que está o processo no SUS, o processo com a saúde suplementar, instituições muitas vezes não filantrópicas, né? Elas precisam ter um olhar diferente também, como buscar apoio através de políticas. Então, isso é uma necessidade e pelo menos é um ponto que nós também estamos olhando. Einstein já olha isso há um tempo maior, nós estamos voltando esse olhar para a gestão e principalmente pela complexidade do tema. Em relação a essa aproximação com esse profissional, que no Marajó, de fato, você tem particularidades, como também no sudoeste ali do Pará, quase na divisa com o Amazonas, é também dificultoso, cada vez mais nós nos aproximarmos e olhar a situação da realidade daquele local. Nós temos acesso a estudos, a pesquisas que dão um perfil de cada região e na educação trazer os exemplos também dessas regiões, porque muitas vezes os cursos erram e aí reconhecendo esse processo de levar somente as experiências e as situações que acontecem nos grandes centros. Então, hoje, o AC Camargo tem mais de 100 pesquisas rodando simultaneamente e que nós temos pacientes do Pará, do Amazonas, de Roraima, e isso nos traz informações para poder ajudar e contribuir com esse tipo de olhar. Claro, informações estatísticas. Então, hoje o nosso desafio é como eu traduzo isso e fico atento também às particularidades desse Brasil. Porque aquela frase que existem vários Brasis e tudo mais, ela é real.
Ninguém nunca pegou a Transamazônica para saber como que é chegar... eu sempre esqueço o nome da cidade, onde teve lá o caso da Dorothy Stang, que é... Como? Anapu. Eu fui para Anapu pela Transamazônica, então eu sei bem como é. As pessoas não sabem. Então, às vezes, o enfermeiro chegar lá com conhecimento em oncologia para atender aquele garimpeiro que teve contato com mercúrio, que acabou desenvolvendo alguma coisa, as pessoas não levam isso na educação. Então, o nosso compromisso é cada vez mais tentar se aproximar dessas realidades, sair desse contexto de grandes centros e olhar as particularidades. E é um desafio para toda a educação, tá? Não é uma situação que nós estamos fazendo. Não, é o desafio e precisamos fazer. E acho que só um complemento, para os educadores e para as instituições de ensino, de um modo em geral, acho que existe uma mudança da forma como a gente ensina e do entendimento de que a gente não vai ensinar do mesmo jeito para todas as pessoas. Então, assim como a gente se preocupa em saber quem é o meu paciente, quais são os valores do meu paciente, como eu respeito, valorizo, atendo individualmente as necessidades dele, cada vez mais a educação precisa muito conhecer quem é o aluno. Então, a instituição precisa querer conhecer este perfil, perguntar para este aluno de onde ele vem, qual é o contexto dele, onde ele atua. Os professores precisam saber disso, porque não é só a gestão que tem que saber quem é o aluno que está matriculado no curso. É o professor que está na sala de aula, que tem que saber que ele tem um público diverso e ele precisa se preparar para isso. Então, é uma mudança cultural da educação, que talvez a saúde já tenha avançado um pouquinho mais de entender essas individualidades, e a gente, na educação, precisa fazer o mesmo. Então, acho que isto é uma lição já aprendida. Eu vou te contar que eu participo de um outro projeto na área de hematologia, e a gente tem uma história que aconteceu muito naturalmente a partir de cursos oferecidos por um laboratório, enfim, para diferentes comunidades de hematologia, e essas pessoas formaram grupos de WhatsApp. A primeira transferência de sangue raro do Brasil para a América Latina aconteceu a partir deste grupo. Saiu no Fantástico, bonito e tal, mas, na verdade, porque tem uma série de coisas de embaixadas, mas ele começou a acontecer naquele grupo quando alguém começou a discutir. Está acontecendo isso aqui no meu hospital, tem um paciente assim. Conheço isso aqui. Enfim, e foi um sangue de Fortaleza, inclusive, que foi, acho que para o Equador, eu não me lembro qual foi o país, mas a história é a formação de comunidades para justamente fazer esse aprendizado em pares, né, para além da institucionalidade, para essa história dos pares, né, desse se ajudar, porque a gente não aprende só no curso, né? Enfim, eu acho que esse olhar é um olhar bastante importante. Também já naveguei bastante pelo Pará. Gosto demais daquela terra, gosto do cheiro daquela terra, mas, de fato, é difícil acesso. De fato, as pessoas, quando falam de Pará, elas pensam no Belém, no máximo no Círio de Nazaré. Agora, Alter do Chão, porque virou na moda, né? Que é legal, que é bonito e tal. Mas tem muita coisa muito legal, mas o acesso, de fato, e isso porque a gente está falando de Pará. Vai lá para Roraima, vai para o Acre, que as pessoas acreditam que nem existe. Existe, tá? Existe esse estado, ele existe. Então, a gente precisa realmente olhar para isso, para como levar. Eu acho que a digitalização, ela acelerou muito isso, já levou para muito lugar que não chegava. Mas ainda tem desafios nesse lugar. Ainda temos esse desafio. Eu não consegui ouvir seu nome. Kilber. Kilber. Muito bem. Gente, eu gostaria de continuar conversando aqui, muito, porque a gente conversou muito mais, queria falar de inteligência artificial e tudo mais, mas nosso tempo chega ao fim. Mas eu gostaria de pedir, não sei se os meninos aí da mesa estão ainda com a minha apresentação, eu não apresentei uns últimos slides. Vocês conseguiriam voltar ela para mim? Enquanto isso, eu vou pegar um negocinho aqui. Você dá a minha ficha, enquanto eu pego o meu óculos? Muito obrigada. Porque a gente, enquanto... o passador de slide está com alguém, está aqui. Assim que ele conseguir colocar. Porque a gente não conseguiria ter
aqui se não tivesse acontecido o Oncoensino, se não tivesse existido aquela visão da Merula e que a gente fosse avançando nisso e buscando parceiros e tudo mais. E o Oncoensino não continuaria existindo se ele não tivesse sentido para quem está chegando lá na ponta, quem está recebendo lá na ponta. E as pessoas não receberiam lá na ponta se não fossem as instituições a trabalharem junto com a gente. Então, hoje, eu gostaria de homenagear algumas das instituições. Fiquei sabendo que tem mais gente aqui, achei legal. Vou pular aqui um monte de slide, que está lá no fim. Não, devagar, Fernanda, que se você for rápido, eles não vão. Vamos lá, devagar, ele tem que entender, ele não é tão rápido quanto a gente. Passando, só para relembrar. Mas é que tem as instituições que recebem e que promovem os nossos cursos dentro das suas instituições são, de fato, muito importantes para a gente, porque elas fazem chegar justamente em quem tem mais dificuldade, né? Em quem, na verdade, vai usar no dia a dia. Esses são os cursos que vêm aí pela frente. Vem. Foi. E aí eu queria homenagear algumas das instituições aqui que estão com a gente, que uma é a Liga contra o Câncer, que é... eu estou com dificuldade com óculos e sem óculos, né? Vamos lá. Tarará. A Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, que conseguiu, na figura de Claudete Patrícia da Silva Sá, que é a principal fomentadora das matrículas, é quem divulga os cursos dentro da instituição, colocar 614 profissionais capacitados pela rede Oncoensino. É o trabalho de uma instituição, é o trabalho de uma pessoa. Ela não está aqui. A nossa homenagem fica e ela vai receber um troféu. Aí a gente tem... Então, preciso de você aqui. Vem aqui, Kilmer, porque a outra instituição é o Hospital Ofir Loyola. Olha que lindos! Leandro, por favor. O Leandro é o grande braço aqui do nosso... Por favor, sobe aqui. Por favor. Tá o grupo... Gente, que genial! Venham que vocês cabem. Venham que vocês cabem. Eu sou Margarete. Margarete. E estou na diretoria de ensino e pesquisa do Hospital Ofir Loyola. Mulher, te amo um pouco mais agora. Então, vou deixar contigo a nossa homenagem por esse trabalho, que é um trabalho de divulgação e que é um trabalho que ajuda a essa capacitação. E que, no final das contas, vai ajudar o nosso paciente lá na ponta a ter uma vida melhor. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Ah, que bom. Opa, temos congresso? Por favor. Gente, agradecer pelo prêmio e aproveitar também, nós vamos ter nos 14 a 16 de novembro o nosso primeiro Congresso Oncológico Amazônico em Belém do Pará. E nós gostaríamos de contar com todos vocês. O Ofir Loyola faz agora, em outubro, 112 anos. Né? E a gente gostaria muito de, assim como estamos vendo vocês aqui, ver vocês em Belém do Pará, para nos ajudar a fazer o que está sendo feito hoje aqui mais. Né? Formar mais profissionais e atuar muito mais para que o câncer realmente daqui a pouco não seja como é hoje, as estatísticas nos dizem. Não, mas ao contrário, que nós viremos a página. Muito obrigada. Para quem não conhece o Belém, eu recomendo, vá. Vocês vão conhecer muita coisa muito legal. Nosso Oscar. Comer muita coisa gostosa. Obrigada. E, olha, vou dizer uma coisa mais interessante ainda, que eu acho que as pessoas não conhecem o que é a região amazônica, né? E como é que ela funciona. A gente, em geral, tem uma noção de baixa escolaridade. Não é assim. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Vamos lá. Temos mais alguém aqui. Esse é que eu não consigo ler o nome. Associação de Combate ao Câncer de Goiás, que não está aqui, que não está aqui, porque eu não tenho o nome da pessoa, mas ela conseguiu trazer 742 profissionais para o Oncoensino, para serem capacitados no Oncoensino. Então,
recebe a nossa homenagem, vai receber o nosso troféu. Tá atrás. Tá dobrado. Não tá. Eu estava no Associação de Combate ao Câncer de Goiás. Tá aqui. Priscila Afonso Pereira e Poliana De Rossi. Não estão aqui, né? Mas parabéns para elas, porque, na verdade, são essas pessoas que fazem a coisa acontecer. Aí eu tenho o Hospital Universitário, Dr. Miguel Rie Correia Júnior, na figura de Beatriz Feijó, que conseguiu 1.096 profissionais capacitados pelo Oncoensino. Então, doutor Rodrigo, por favor, 1.633 profissionais capacitados. Tá vendo? Tá vendo? São mais de 5.000 profissionais na Secamar. Não é? Por favor. Saindo na foto. E o silêncio na hora da foto? Tantã. E, pessoal, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Para mim, é muito legal ver que a audiência no assunto educação tem crescido, porque é só isso o que é capaz de mudar os desfechos de saúde ali na frente. É uma cadeia inteira, mas depende disso. Então, muito obrigada a vocês. Espero encontrar vocês nos novos painéis. Ano que vem a gente está aqui, mas a gente tem mais um painel de educação amanhã, às 2h45, acho que é isso, 2h30, não me lembro, mas é mais um painel de educação, desta vez falando sobre o que a gente consegue fazer para influenciar os currículos dos profissionais de saúde. Tá? Espero ver vocês lá. Estaremos lá. Muito obrigada, doutora Juliana. Muito obrigada, Rodrigo. A gente se encontra mais vezes. Eu acho que a gente precisa de umas 2 horas para contar aquilo que a gente conversou antes, tá? A gente faz isso depois. Obrigada. Muito obrigada. Este é seu. Obrigado. Eu que te agradeço. Obrigada. E você vai segurar um monte de microfones, tá bem? Mais um para você. Olha, agora eu vou ficar grande. Esse aqui também está assado. Você vai levar lá na cozinha? Peraí. Sim, no copo. Calma, uma coisa de cada vez. Segura aqui, senão você vai deixar cair tudo, coitado. Pronto. Você põe embaixo do braço. Não, daí. Aí, ó, vai molhar.